renomadas, sebejamente conhecido, uma das figuras proeminentes da Igreja Católica Portuguesa, da qual agradecemos muito a presença aqui no nosso ciclo de conversa, ainda por cima para falar sobre Cristo, humanidade e consciência. Eu acho que o Dom João Mário sabe, o resto das pessoas que calhar não sabem, eu como sou um herege, mas acho que a vida de Cristo é tão importante que até as pessoas que não acreditam conseguem, passados 2000 anos, falarem da existência daquilo que foi a vida da pessoa que lança a Igreja Católica. O Dom João Mário nasceu no Porto e já que é um filósofo, formado em filosofia, em que esteve em tão belíssimas escolas espalhadas pelo mundo a estudar filosofia, há uma pessoa do Porto, que era a professora Agostinho da Silva, que dizia que o lugar onde nós nascemos é fundamental porque ele traça a nossa personalidade. E nasceu nos anos 30 no Porto, numa família, para quem conhecer a Baixa do Porto, a Casa Januário, de mercearia fina, numa família conhecida na cidade, uma cidade que foi sempre uma cidade burguesa, uma cidade cultural, e por isso, como é que é nascer nos anos 30 em Portugal, numa cidade tão especial como o Porto, uma cidade do trabalho, uma cidade da liberdade? Muito boa noite a todos. Muito obrigado ao Dr. João Rabelo, que me convidou. É com muito gosto que estou presente neste diálogo e com os meus cumprimentos da maior solidariedade e da maior liberdade eu respondo a esta pergunta. O Porto, para mim, é uma cidade, de facto, extremamente generosa, típica, enche-me de orgulho através da história que eu reconheço. Procuro evitar uma coisa que eu acho e que eu chamo o patriotismo local. Eu que depois vim a viver em Lisboa, vivi 30 anos em Lisboa, porque o Papa me mandou para Lisboa, que é a central das Forças Armadas e de Segurança. Vivi, com todos os anos, vivi 7 anos em Paris, quando terminei a parte universitária, onde preparei a tese e as publicações filosóficas que tenho feito. O Porto, para mim, tem um grande significado. É a terra onde eu nasci. As pessoas são extremamente à vontade. A simplicidade, a não ambiguidade que eu encontrei noutras terras. E, no fundo, é a nossa terra. Mas, não sei porquê, desse ponto de vista das influências, já que estou aqui a conversar, eu sou muito marcado por Coimbra. Porquê por Coimbra? Porque meus avós maternos agarraram-nos 5 filhos, só ali próximo de Fundão. Não havia liceu na altura. Foi na década de 30, agarraram-nos 5 filhos, trouxeram-nos para Coimbra, alugaram uma casa na Rua do Forno, quem conhecer Coimbra. É uma rua que hoje não existe, ali muito próximo da universidade, e formaram os 5 filhos. Isso foi um dos aspectos que mais me marcou. Os pais, minha mãe, que não tinham riqueza nenhuma, acharam que a maior riqueza que podiam dar aos filhos, a melhor enxada, era o conhecimento. E o filho mais novo formou-se em medicina, minha mãe licenciou-se em Histórico-Geográficas, mais tarde Histórico-Filosóficas, agora História e Filosofia. E as outras 3 irmãs
como não havia dinheiro para mais, sendo todos iguais, disseram, nós queremos ir para a escola normal. Foram professoras primárias, uma na Barroca de César, outra em Castelo Branco, outra no Estranho. As marcas que me marcam foram estas histórias que eu ia por volta dos 12 anos, vinha descobrir o gosto dos avós pela leitura, pelos livros, pela investigação, etc. Ou seja, desde muito agora novo... o Porto de facto é um império, mas custa-me dizer isto. Ou seja, desde muito novo percebeu uma coisa que é o elevador social, uma coisa tão cristã, e que depois teve tantas repercussões na política, não é? Que muitas vezes se diz isso, pais, ou melhor, avós agricultores, pais professores primários e o filho é licenciado. Ou seja, como estava a dizer, desde os 12 anos conseguiu perceber isso, em que o caminho tinha que ser esse, o caminho para o crescimento da sociedade, e uma sociedade que seja justa e que seja equilibrada, tem como força fundamental o ensino. Eu nunca mais tive dificuldades, posso dizer, eu nunca tive dificuldades das quais eu me recordo na construção da minha personalidade. Eu só tive uma dificuldade, essa é que me marcou. Não tive. Quer dizer, eu escolhi o seminário, os meus irmãos todos se formaram, fizeram a sua escolha, o meu pai só me disse, olha, tu és o mais rebelde de cada casa, fico muito admirado, vais para o padre, que é o pai. O pai é que está com o beatismo, porque acho que um padre que deve ser, antes de mais, deve ter o à vontade, não deve ter complexo e, sobretudo, é uma escolha livre. Eu escolho livremente. E o que me interessa é que a minha escolha livre me faça feliz. Só que mais tarde, eu nunca tive ao longo da vida dificuldades, francamente. Mas no último ano, eu venho a saber pelos superiores que o então Bispo do Porto tinha escrito uma carta a Salazar. Aconselharam-me, porque andava toda a gente enervada, aconselharam-me ao Bispo do Porto, do António Ferreira Gomes, e que foi Bispo desta amada terra, Oliveira da Domã. Vários amigos aconselharam-me, olha, vá fazer férias, anda toda a gente para zangar. Eu fui fazer férias. Corria o ano de 1959. E em outubro, ele tinha ido em julho, foi em Espanha, como era um homem muito ligado à cultura, etc. Tinha depois também vários padres que ele conhecia, Espanha, França e Alemanha. Regressa no início de outubro de 1959. E quando chega, a polícia diz que o senhor não pode entrar. O primeiro-ministro Salazar não permite que o senhor entre. Pronto. Aí foi o meu nascimento. Quer dizer, pelos vistos, o mundo, agora comparem com o que estamos a viver. Pelos vistos, o mundo, quem manda, quem tem força é que manda. Eu achava que a força reside na inteligência, reside na cultura, reside no bom gosto, reside na delicadeza, nas boas maneiras. Não. O grande poder, eu fecho a porta da quinta e tu não entras. Ele não entrou. E a partir daí nasceu em mim o desejo de lutar pela liberdade. Foi aí que teve a assunção da consciência humana. Foi aí que teve a assunção da consciência humana. Foi aí que percebeu qual era o seu caminho. Porque muitas das escolhas que nós fazemos e que se refletem na nossa vida adulta são escolhas que vêm desde a juventude. E daí a juventude ser tão importante. É na juventude que nós
assumimos quais os valores por quais vamos ser a nossa vida. Não é? Foi ao ver o que aconteceu com o Dom António. Não, sim, sim. Foi... Quer dizer, toda a formação cultural, nada me tocava. Nada me tocava em rebeldia. O que eu senti pela primeira vez, diante de um governo de uma nação, é que, e tenho razão por afirmar, porque meti muito nesta questão, eu cheguei mais tarde a pedir a alguém, não, mas é muito simples, se fulano merece um castigo, prendam-no. Não o deixem no estrangeiro, tragam-no e julguem-no. Esta foi a derrota de Salazar que teve aqui. Tragam-no. Não o trouxeram porque tinham medo. O mais fácil é deixar apodrecer um ser humano 10 anos para além de Portugal. Eu fui visitar o António. Tinha 20 e poucos anos. Eu nem acredito que fui eu, mas fui visitá-lo. Fui visitá-lo à França, fui visitá-lo à Espanha e sempre tive a certeza de que haveria um bom senso no país, de uma escola da força ser vencida pela força da liberdade. Sem qualquer maldade política, só pela força da verdade. O homem que diz isto é azul, provem que não é azul. Ele só diz isto é azul. Eu não peço nada de especial, eu só queria em Portugal que as pessoas não tivéssemos o farrapão, não tivéssemos a pobreza, nós não tivéssemos a miséria, nós queríamos, do ponto de vista social, dizer o que pensamos, a polícia não venha logo prender-nos. Eu conto-vos uma já agora, mais tarde, na faculdade, porque estou aqui uma outra pessoa da Faculdade de Letras, o bispo mandou-me estudar, estive a faculdade de Letras, e depois, um dia mais tarde, escolheram-me e fui professor até 1989. Antes de ir para a tropa, como eu digo. Mas um dia eu entrei numa sala, como é, ia dar uma aula. Eu não vi que estava escrito, não sei o quê, no quadro preto. Eu entrei, cumprimentei os alunos, de acordo com a forma como fui sempre educado, ser educado com os alunos, respeitá-los, mantermos um clima à vontade e de bom, dei a minha aula e tal. Senti um grande desassossego e tal. Passado um bocado, abre-se a porta e entra a polícia. Entrou um senhor da polícia e diz em voz alta: todas as pessoas que estão nesta sala são culpadas do que pode vir a acontecer. E fechou a porta. O que é que tinha acontecido? Nessa altura, olhei para o quadro. O que é que dizia, qual era o crime? Estava escrito no quadro. Caríssimos colegas, alguém dele, rapaz ou rapariga, caríssimos colegas, a malta. Isto era 2 da tarde. Logo, às 5 da tarde, todos nós, ao pé do cavalo, ali ao fundo da Avenida da Liberdade, lá ao fundo, lá estaremos para defender a democracia. Isto foi em 1972. Ainda faltavam 3 anos para abril. Quem é que chamou a polícia? Então, é o que lá estava. Eu não reparei nada. Se tivesse reparado, eu deixava lá estar. Se me perguntarem, eu até estava de acordo. Francamente, eu estava de acordo. Mas não vale a pena deitar mais cozido na panela, porque lá estava. Estava muito à vontade. O que eu esperava era dos responsáveis da casa que tratassem isto
pessoas como pessoas. Houve alguém que à socapa saiu da sala, ou havia alguma presença da PID, polícia muitas vezes lá entrava, e foi chamar a própria polícia. E depois este caso, e agora o que é que vai acontecer? Não deu nada. Nada, não houve mais nada. Cada um de nós ficou com as suas convicções. Eu fiquei feliz por ter defendido a normalidade. O que é que um professor vai fazer? Porque depois vamos lá fora. Então o aluno não pode lá escrever. Era um convite. Eu tenho alguma coisa com as convicções dos alunos. Ainda por cima era uma aula de filosofia, certamente, e a democracia, que devia-se estudar Podemos nessas discutir, aulas. Mas antes disso, se calhar um bocadinho por essa altura, ou ainda antes, é quando pertence também à cooperativa Confronto, com homens depois importantes na nossa liberdade, como é o caso de António Leite Carlos, como é o caso de Francisco Sá Carneiro. Escolher o nome de Confronto para uma associação nos anos 60, queria dizer alguma coisa. Naquela altura, eu posso dizer isto como eu digo com profunda convicção. O grupo mais bem construído do ponto de vista cultural da época, com todo o respeito por outros grupos, era o que nós chamávamos a JUC. A JUC o que era? Era o grupo de rapazes e raparigas, juventude, universitária e católica. Quem quiser vem, quem quiser não vem. Tínhamos um lar na Rua de Sulfeita. Nunca tivemos questões com ninguém. Cada um seguia o seu caminho e tinha as suas opções. E é muito desses e grupos iguais que despertou uma atitude, por exemplo, a Confronto. Foi um grupo de pessoas que se reuniu precisamente para discutir o problema da liberdade e o problema da paz. Inclusivamente se chamou Confronto, mas nunca houve confronto. Isto é, havia diferenças de convicções. Eu nunca fui maltratado. Nunca. As pessoas sabiam o que eu pensava. As pessoas sabiam a forma, até moral, como eu me comportava. Rapazes e raparigas. Lembro-me de um tipo, meu amigo, que passava assim: opa, Januário, eu fico admirado quando passo pela faculdade, você tem ali um grupo de raparigas ao seu lado e tal. A sua sorte é que o senhor não está sozinho com uma delas. Maldade, ao Fernando, maldade da tua parte. Mas aquilo, a maioria eram raparigas. Eu tenho algum complexo com a mulher? Tenho algum complexo com o homem? Não tenho. Admirável, não tenho complexo nenhum. É o mundo, é a multidão. É nessa altura, que começam a despertar grupos, entre os quais o Francisco Sá Carneiro teve uma responsabilidade muito grande. E eu posso dizer que encontrei o Francisco Sá Carneiro, que era católico. Não tenho nada que o julgar por outros caminhos que ele tenha andado do ponto de vista de família. Eu respeito as pessoas. Respeito. Não ataque as pessoas, respeito-as. E o Francisco Sá Carneiro foi um homem que nasceu e da família que era, família Umbral, todas ligadas ao primeiro-ministro do país. E o Sá Carneiro era um homem extremamente educado, mas extremamente corajoso. Começou a dizer em voz alta: imagina, isto tem que mudar. Isto tem que mudar para melhor. E os textos que ele lia, admiráveis, eram as orientações sociais. Quer dizer, diriam como eu diria agora. Quer dizer,
Portugal não pode ter só o salário mínimo. Há muita gente que quer que o salário mínimo fique lá. Nem pode ter o salário médio. E não pode haver de forma alguma a desigualdade social no país. Nem o país de Portugal pode aguentar o mundo de pobres que nós não conseguimos ainda solucionar. Isto deve ser dito da forma mais normal e equitativa. A política, isto não é política, isto é, a política tem mau sentido. Eu costumo dizer, política em grego significa cidade. Eu digo em latim, isto é, cidadania. Isto é, cidadania. O que eu queria é que os filhos de todos ganhassem muito acima do salário mínimo. Essas preocupações, e aí é que está a liberdade de consciência do Cristo. A liberdade de consciência. Eu tenho que criar, né, uma cidade onde as pessoas tenham um emprego, sejam bem tratadas, sejam respeitadas, mesmo com convicções diversas. Ai, fulano é comunista, reprova. Agora isto deu a volta. E pode acontecer hoje, ai, fulano é da direita, reprova. Isto chama-se anarquia. Isto não se chama a democracia. E o que eu encontrei em França, em tanta gente, este tipo de uma sociedade onde nós não fomos educados. Eu nunca tive formação política. Eu comecei a aprender política a partir de 1959, outubro. Nasci em 1938. Se me quiserem dar um dia uma prenda, uma flor, 26 de fevereiro. É nessa altura que descobre o Luís Lavelle, que vai ser o grande objeto de estudo, não é? Eu descubro. O Luís Lavelle, o filósofo francês, o metafísico, e quando faz estudos na Sorbonne, é muito em torno do que ele escreveu, daquilo que ele... e a pergunta que tinha para colocar é que se vê, em todo o discurso metafísico do Lavelle, se vê um paralelismo com a vida de Cristo. Mas o Lavelle, sabe, João, o Lavelle, eu depois escolhi o Lavelle, cá está, porque eu sabia que era um homem de influência cristã, mas não é porque a temática dele era a temática da pessoa. E a temática marxista diz que a pessoa é alienada. Então, eu tive imensos colegas que eram marxistas, mesmo do Partido Comunista, tive sempre com eles a respeito. Nunca fui comunista, se fosse não tinha nenhum complexo, eu fui. Agora, o que eu digo muitas vezes ao Partido Comunista é que eles lutam por valores pelos quais Cristo também lutou, que somos desiguais. Porque a pobreza, num caso e no outro, tem um lugar primeiro. Um pobre, do ponto de vista cristão, lamentavelmente em Portugal não me parece que seja muito assim, um pobre é Cristo. Segundo Cristo, um pobre, eu tive fome e tu deste-me de comer. Onde é que eu te vi? Sempre que fizeste isto, um dos mais pequeninos, até a ternura dos mais pequeninos. Quem é o mais pequenino? O esfomeado. É o imigrante que chegou aí. Eu ia em Paris visitar muitos imigrantes, mas eu ia assim, Padre Januário, porquê é que o senhor bate aqui à nossa porta? Porque é um pedacinho de Portugal. Você tem tantos amigos, mas eu devo dar lugar. Devo dar lugar primeiro.
a gente da minha terra sem desprezar a outra. Os franceses estão cheios de amigos. Olha o professor fulano, o doutor fulano. Não, agora o Serralheiro, o João da Riva, lá de cima de Viana de Castelo, que dois são os meus maiores amigos, são portugueses, pá. E são portugueses e aceitem. E os senhores e as senhoras vivem em condições contra as quais eu tenho que lutar. E porquê? Porque os senhores, eu verifico, vivem em condições sociais que não são de respeitar a pessoa. Uma pessoa precisa ter alimentação condigna, uma casa limpa, os miúdos serem acompanhados, não passarem a vida na rua desprezados. É razão. Mas por ter em Portugal fácil, eu nunca tive categoria para ser pároco, eu nunca fui pároco, tomara eu ter sido pároco em Oliveira das Meias. O bispo nunca me mandou para Oliveira das Meias, fiquei de cor. Nós perdemos com isso. Mas aproveito o que está a dizer. Portanto, é pessoa, só para isto, eu escolhi este tema, quer dizer, o que é a dignidade da pessoa? Não é? Respeitar a dignidade da pessoa. Eu não posso maltratar ninguém. A empregada é igual a mim. Um empregado por igual a mim. Na tropa. Porquê é que o senhor será tão bem com todos? O senhor qual é o posto que tem? General de 2 estrelas. General, sou general. Nenhum bispo foi general. Eu digo isto com toda a modéstia. Porquê é que eu vou mentir? O senhor é general. E o senhor tão bem com o militar? Não. Porquê é que me havia de dar mal com o marujo? Um tipo está no Afeganistão, ou está no Líbano, que está a ser matraqueado, está na Bósnia, com 20 graus negativos. Eu dizer ao Manel, eu lá no carro, ao Manel, Manel, vocês andam isso comigo, Manel, você pôs aí um paciente, mas eu não tenho, pois, mas é que o senhor Bispo tem Deus mais próximo, só tenho um capacete a morrer, morre o senhor, eu escapo, pronto. Digo o Manel que é de Coimbra. Eu estava, francamente, era uma fase, já estava desligado. Eu disse, Manel, já conta-me lá a vida, mas o meu amigo veio para aqui para quê? São histórias do céu. Olha, eu ofereci-me para a tropa, porque minha mãe e meu pai têm um cafezinho ao pé de Coimbra. Nós somos muito pobrezinhos. Eu comecei a ver, se me oferecer para a tropa, os meus colegas disseram que eu vinha ganhar tanto. Fiz as contas, eu ao fim de 6 meses vou levar uma série, ainda não havia euros, não é? Vou levar uns contos. Para quê, Manel? Para oferecer, nós irmãos, para oferecer à nossa Santa Mãe e ao nosso Santo Pai um cafezinho novo na aldeia. Isto é um anjo. Um rapaz de 20, o que eu queria oferecer à mãe e ao pai era um café. Isto é o respeito pela dignidade. Pronto. É essa pessoa que eu achei que é igual em todos. E lamento dizer que eu acho que não é em todos. E daí a tal liberdade de consciência. E daí uma coisa que eu ia perguntar há pouco, mas ainda vai, ainda se consegue apropriar. Estava a falar do trabalho que teve em Paris, creio que em Bidonville, e Bidonville é base de lá, tradução direta. Consegue compreender, porque há pouco disse que compreendia, tinha respeito pelas pessoas que pensavam diferente, mas consegue compreender um Portugal que vive de imigrantes. Toda a nossa história gloriosa são imigrantes. Se nós pensarmos desde o século XIII, nas Vitorias Nafilanos, são pessoas que imigram para ir fazer vida para a Holanda, para a Inglaterra. Por exemplo, o grande defeito dos governos, deste até, não venho aqui fazer clamor, é que eu gostava de ver um ministro ir lá fora
e conviver com imigrantes e ver como é que eles vivem. Quem tiver o reduto, eu já tive o pelouro da imigração. Eu tive o pelouro da imigração. E muitos me perguntaram, o senhor é um estrangeiro, 8 anos de estrangeiro. Agora vamos pôr sobre a mesa as cartas. Quais são os países? África do Sul, conheço. Antártica, conheço. Afeganistão, conheço. Bruxelas, conheço. E depois contactar com grupos, as comunidades, a solidão. Mas a questão é essa. É que apesar disso tudo, nós hoje em dia temos em Portugal pessoas que não querem reconhecer a igualdade de oportunidades para os estrangeiros que vêm para cá. Pois. E muitos deles não há missa. Pronto. E batem com... Cá está. E cá está o problema. O que eu me admiro, o que eu gostava de ver provado, é que a imigração que veio para cá é capaz de ter sido em demasia. Mas eu gostava de saber, na prática, se a maioria de gente humilde que veio para aqui, provem que prejudicou Portugal. É que até hoje ninguém me provou. Eu, porque eu conheço, francamente, um tipo que está a falar convosco, viveu 8 anos no estrangeiro. E numa das cidades onde há mais portugueses. Depois, em Paris, caiu ali tudo. Conhecer e depois manter o contacto com as famílias, através da família, etc. Tanta gente que vem para cá. Eu dizia sempre, meus amigos, nós estamos em França, ou estamos na Bélgica, na Alemanha, por exemplo, onde o clima é muito mais difícil. Meus amigos, nós temos que dar exemplo da respeitabilidade do convívio do país. E dava-lhes um exemplo, por exemplo, nós portugueses falamos, nem vou para casos graves, nós portugueses falamos, francamente, demasiadamente alto. Entramos num café, falamos alto. A gente entra ali na Alemanha ou na Suíça, num café, não se ouve nada. As pessoas falam muito baixinho. Até nisso, até do ponto de vista de atuação social, eu tenho que olhar para os portugueses como um povo, e olha, um povo civilizado, um povo educado, pobre, humilde, mas um pobre cultivado, que vem fazer riqueza e enriquecendo o país para onde veio. O grande problema que hoje tenho quanto à imigração, não digamos mal, ou então cortemos a direito, quem não se comportar. Quer dizer, se eu hoje vi que um português tinha relações com a filha, não ao primeiro, ou com a sobrinha, e que foram descobrir depois, a polícia veio lá à casa e descobriu que estava diante de um paranoico sexual. Digam lá, eu peço misericórdia, mas eu peço justiça em tudo. E este homem tem que ser tratado de uma só forma. Justiça. É o que eu peço. Se me provarem que estrangeiros vieram para a nossa terra roubar o nosso emprego, impedir que eu não possa entrar, porque eu vou a um hospital, sempre descontei, vou ao hospital militar, mas vou ao Santo António ou ao São João. Nunca percebi que estrangeiros fossem à minha frente. E não. Agora, como regra, dizerem que a imigração veio prejudicar os direitos portugueses, o que eu acho é que os portugueses que estão cá em determinados setores, o que não lhes convém é respeitar os direitos dos portugueses que trabalham na mesma empresa. Isso é que eu queria ver. Anda gente muito aflita com a malta estrangeira que vão para aqui e anda pouco aflita
com um casal que leva para casa a mulher, não chega a 1000 euros. A gente vai dizer como? Onde é que nós discutimos? Nós temos de discutir as realidades. É nesse sentido que eu digo. A imigração tem que ser controlada, com certeza, no sentido da justiça. Eu não posso dizer, vem de fora, passam à minha frente, eu estou perfeitamente enganado. Nunca. Agora, lembrem-se que muitos portugueses e muita portuguesa, nós chegamos a ter 5 milhões lá fora. E eu via, digo, uma das honras dos portugueses, eu dei-me conta do respeito que eles tinham pelos portugueses, por loucuras que eles tivessem cometido. Estou a pensar em Boston. Houve lá um caso horrível. Um português apanhou 30 anos de cadeia, mas são casos excepcionais, crimes, assassinatos, não sei o que mais. Mas eu digo, e aqui, até nessa prática de costumes, de pedofilia, quando punham planos da igreja, a pedofilia, não tem qualquer receio. Quer dizer, pedofilia é um doente, é um tarado. E, portanto, tem a justiça à perna, primeiro. E segundo, o que eu desejava, e parece que não é possível, é que do ponto de vista psicológico e do ponto de vista de sanidade mental, um tarado destes, não é? Que busca miúdos, e já, busca miúdas, que essa gente fosse travada, nesse sentido, fosse impedido de fazer mal. Não é? Como eu desejava que nas nossas famílias, em que há casamentos, e muito bem, o que eu gostava é que todas as famílias que são iguais à minha, onde eu nasci, as pessoas se dessem bem. Eu digo isto muitas vezes aos meus sobrinhos, que tenho 12 ou 15 sobrinhos. Opa, eu acho muito bem que um tipo organize uma festa e que se deite foguetes no meu clube de futebol, não digo qual é. Eu acho muito bem, mas eu tenho que respeitar os outros. Eu vou à Luz, estádio, eu vou à Luz e respeito o Benfica. Eu vou ao Sport e respeito. Quando o Porto vier cá, espero que o respeitem, porque é pessoa sócio do Porto há 52 anos. E dei-me sempre bem, eu nunca insultei ninguém. Daí eu pôr o problema numa família, tanta coisa quanto ao futuro dos filhos. E às vezes eu digo, pela facilidade, tanta coisa, vamos fazer uma festa, olha, não vão para a festa, então qual é? Olha, eu como sou muito vosso amigo, deixo-vos uma proposta. Qual? Vejam lá, não estou a julgar ninguém, não estou a julgar, isto é uma família muito minha amiga, então diga lá a proposta, olha, que os vossos filhos se deem bem. Porquê é que o senhor dá esse conselho? Porque eu já descobri em várias refeições que a vossa filha Telma não fala com o irmão Ricardo. Já descobri. Já descobri. Conhecemos há quantos anos? Como eu descobri mais que a empregada da casa não fulanos aqui na mesa, não dirigem a palavra. Estão zangados. Você descobriu? Eu descobri. Quem vive numa comunidade, e agora estou a dizer em voz alta, em voz baixa, que é para as senhoras e os senhores aqui na casa fazerem o mais importante. Tanta importância comprar um carro novo. Vocês não se entendem como seres sociais, não se respeitam. Então, eu entro à mesa, ninguém me fala. O fulano não se fala. Estou a exagerar. Quer-nos dizer que um dos princípios basilares de Cristo é a conciliação? Como é que... Um dos princípios basilares de Cristo é a conciliação. De conseguir perceber
as virtudes e as fraquezas de todos e conseguir que eles se juntem. Uma das coisas que eu acredito é falar que a gente se entende. Por sinal, o Papa João Paulo, que era um estudioso dos costumes, ele também tem depois peritos a ajudá-los. A primeira vez citou esse provérbio, que eu acho espantoso do ponto de vista é a falar que a gente se entende. Já agora, nós em Rotary temos uma coisa que é o diálogo no caminho para a paz. É tocado, pronto. É falar, portanto, vamos entender, mas nós não falamos. Ou então, quando vamos falar, desentendemos. Porque é que estou a pensar num movimento que foi criado, por exemplo, do ponto de vista cívico, para casais, onde é feita esta proposta, segundo os autores desse movimento, eles concluíram que as pessoas mais caladas é o marido e a mulher. Não falam entre si. Dizem os peritos. Lá terão as suas razões. Marido e mulher, em muitos casos, não falam. Não contam a vida. A mulher é capaz de dizer ao homem: já nem te conheço, já nem te vejo há quantos dias, a gente não fala, não sei quanto e tal. Então propuseram, imagina, do ponto de vista cultural, que marido e mulher, de vez em quando, uma vez por mês, olha, e se nós falássemos os dois? Não tem nada para contar, mas eu tenho. Não nos vamos zangar. Não nos vamos zangar. Também é uma das regras do diálogo. Não, lá porque uma pessoa pensa de forma diversa, pá, você dá-se com fulano, não. Você sabe qual é o clube dele? Você sabe qual é o que sei? Então, eu dou bem com todos. Agora, eu não penso como ele. Agora, por ele não pensar como eu vou-me zangar. Então, vamos lá pôr em comum as dificuldades que há. O criador deste movimento lá teve as suas razões, que ele chama as suas razões sociológicas para pedir a seres humanos que deviam falar entre si, não falam. Entender-me. Não obrigar o outro a dizer, é como um professor que obriga o outro a dizer ponto final, de acordo com o texto que eu dei. Há professores que aquilo depois vem o copiança, não é? E agora com a inteligência artificial, eu há dias perguntei à inteligência artificial, sério, há dias, qual é o bicho português que publicamente atacou um político? Foi há pouco tempo. Ela disse-me, e era verdade, qual é o bicho português que publicamente atacou o André? Disse, o André, que era o André? O António, o Luís, o Pessanha, o João, mas pronto. E a inteligência artificial respondeu que era, e era perfeitamente. Porque a inteligência artificial descobriu, através dos seus criadores, que essa pessoa, aqui há uns meses atrás, foi à televisão e, como quem bebe um copo d'água, aproveita, diz publicamente, eu discordo disto, daquilo e daquilo. É nesse sentido que eu acho. Eu vou-lhe dar tempo para beber um copo d'água. Nunca nos cansarmos. Por isso, a gente vê na televisão aqueles grupos a discutir a guerra. Eu estou à espera, cada um tem uma leitura, não é que os tipos sabem tudo. Não sei, já repararam, sabem tudo. Eu ainda não ouvi dizer nenhum deles, sem qualquer crítica, mas já agora, na arte de pensar, não. O importante era fazermos a paz. Não vi.
que um tipo que conte as estratégias neste momento, se o Irão aceita ou não o que Mr. Trump lhes vai apresentar, podem discutir. Agora, o fundamental hoje para o mundo é isto, é fazer a paz. Eu não posso aceitar que um tipo entre no meu quarto e roube um livro do meu quarto. E, no fundo, para mim, do ponto de vista de ser humano que pensa, o Putin fez isso. Entrar num país, derrubar, matar, pilhar, mesmo que outros tivessem feito. Então vão para uma guerra a sério. Esta é uma guerra de devastação, do paleolítico, destruição, medo, improvisação. Tenham a coragem de fazer, e falo ao militar, tenham a coragem de fazer uma guerra de peito feito. Ora, são esses aspectos que são muito sérios que nós devíamos, nesta altura, exigir. Uma pessoa dizer neste momento, nós vamos parar isto, a injustiça, eu quero a paz, mas que se faça justiça. Que se faça justiça. Há uma parte que foi culpabilizada porque arrebentou com a minha casa. Quem é que faz as obras? Quem é que restitui a minha mãe? E os filhos? Quem é que fugiu com crianças? Isso são problemas que vão ver daqui a um tempo. Nós vamos ter aí outro tribunal de Nuremberg, como foi na altura do nazismo. Eu lembrei-me, lá numa praça de Nuremberg, a primeira vez que eu fui lá, conheceram-me professores, eu quero, foi duas praças, eu quero ir à praça de Nuremberg, onde as pessoas se recolheram em silêncio na luta contra os nazis. Eu levo lá. E outra, foi em Buenos Aires. Eu quero ir à Casa Rosada, onde as mães, às sextas-feiras, iam lá chorar e gritar, porque lhe roubaram os filhos, matando-os. Eu quero lá ir como? Eu quero como português e bispo católico. Quero como, e não preciso mais nada, português e bispo católico. Vou lá numa atitude de protesto contra o fascismo. Pegando nisso, Não sei se respondi. acho que sim, de uma forma bastante profunda e lata ao mesmo tempo. Mas pegando nisso, há aqui uma questão, que é, e considerando Cristo como uma pessoa fundamental na história da humanidade, considerando a Bíblia como a Tora, como o Alcorão, e do meu ponto de vista, como livros que são livros moralizadores da sociedade. São livros, para quem já o leu, em muitos pontos bastante parecidos, e em que o que dizem é como é que as pessoas devem viver em comunidade, devem praticar o bem. E o que está a relatar, quer em Nuremberg, quer em Buenos Aires, conseguimos ver na Praça Tiananmen, conseguimos encontrar fatores para alguém ir à Praça Tiananmen e ver onde é que os estudantes foram massacrados. Na África do Sul, no Soweto, onde é que há os grandes massacres, também de estudantes que não queriam estudar o africano e são mortos por causa disso. O que nós vemos aqui é que todas essas pessoas têm uma profissão de fé. Todas as pessoas que muitas vezes agiram contra os seus povos têm uma fé em alguma coisa. Independentemente da religião. Os fiéis não estão longe da fé. Os fiéis não estão muitas vezes afastados daquilo que são a palavra original. Eu aqui tenho dois aspectos. E até quero conduzir, com certeza isto depende mas tirem o cristianismo, eu continuarei a pensar como filósofo. Tirem-me o cristianismo, Cristo não fica zangado. Se me tirarem o cristianismo, eu tenho uma liberdade
uma inteligência que me leva a valores do próprio Cristo. Quer dizer, eu já cheguei à conclusão que o ressentimento, a vingança, do ponto de vista do ressentimento, a vingança, não é por aspectos religiosos. As minhas convicções são convicções racionais. Mesmo tirando e mesmo seguindo aspectos religiosos, eu respeito o hindu, eu respeito um islâmico, que normalmente é um entusiasmo, respeito. E na minha conversa com o islâmico, por exemplo, na preparação das Forças Armadas, o curso para oficial-general tem lá uma honra seja aos militares, eles convidam sempre o representante católico, islâmico, judeu, e cada um vai dar a sua posição. Eu respeito as convicções de cada pessoa, respeito. Agora, posso não seguir. Para mim o fundamental é um princípio que sempre me foi inculcado. Para mim o fundamental é encontrar nas minhas convicções cristãs aquilo que é comum à racionalidade de qualquer ser humano. Quer dizer, matar uma pessoa é um crime. Dói muito matar uma pessoa para mim. Não é, pá. Estou na guerra. Não. Matar. Agora, vamos ver o contexto. Roubar. Criar calúnias. A calúnia. A calúnia é um assassinato. Hoje veio um pensamento, não sei o que eu li. Eu acho que é do autor. Tu sabes quanto é que custa? Sabes o valor do dinheiro? Vocês sabem o valor do dinheiro? Olha, se quiser saber o valor do dinheiro, pede dinheiro emprestado. Quer saber o valor do dinheiro? Custa 5. Emprestado? Custa 10. Ora, emprestado e tu nunca mais pagaste. Isso nunca mais se resolve. Esses critérios comuns de uma sociedade civilizada nascem com certeza, acho que tem um aspecto religioso, mas estas convicções, mesmo sem a influência religiosa, quer dizer, eu ensino aos filhos a verdade. Eu ensino os filhos a não roubarem. Eu ensino os filhos à partilha de bens. Eu ensino os filhos a lutar contra a pobreza. Para mim, se me disserem o Evangelho, isso sim, um tipo de dar tudo, isso é que eu queria ver, dar tudo. Como o bom rico, o jovem rico, olha, vai, quem é que dá nos dias de hoje? Dá muita gente. Dá muita gente. Mas dar tudo, acabou. Há convicções. Mas eu respeito umas e respeito outras. Agora, a convicção que eu tenho é a convicção que eu tenho que respeitar. Você era muito tolerante. Mas fulano separou-se de fulana. A minha atitude é de tolerância. Eu posso dizer, olha, tenho pena. Eu gostava tanto deles, tenho pena, mas se foi uma opção em ordem à felicidade, oxalá que sim, não tenho nada que julgar. Mas a minha atitude é de respeitabilidade, um ser humano. Foi assim que eu fui educado, sobre estes valores da boa filosofia helénica. Lembra
trata o homem não como um meio, mas como um fim. Eu trato qualquer pessoa, deixa tratá-lo bem, que ele vai-me arranjar, como uma senhora dizia, olha, há dias no hospital, que bom, o senhor apresentou, sei lá eu se um dia não preciso de um médico e tal. E no fundo as pessoas são só amigas quando precisam de... Não, eu sou amigo, não vou pedir nada ao meu amigo, eu sou amigo. Agora, se precisar, é um bom amigo, não recuso bater-lhe à porta numa hora de desgraça. Os amigos é assim, mas eu tenho que ser amigo por razões muito mais fundas e não por vantagens ou interesses pessoais. Senão caímos na graxa, pronto. Para finalizar, porque eu acho que a plateia quer intervir, mas para finalizar, há uma coisa, e eu volto a Cristo, porque é o que está no flyer, no cartaz, não é? Mas eu volto a Cristo numa questão, e indo buscar São João, que é do verbo se fez carne. Ou seja, eu como sou um herege, eu sou dos que acredito que Cristo existiu e era igual a todos nós, com todos os seus defeitos e com todas as suas virtudes, e nós felizmente falamos das suas virtudes e as suas virtudes que seguimos. E pegando nas virtudes de Cristo, eu perguntava uma coisa muito simples, porque nós estamos numa sociedade, como falou, que muitas vezes parece perdida, em que ostracizamos os imigrantes, vivemos várias guerras abertas desde o início do ano, em vários cenários que ninguém sabe qual é o fim que poderão ter. Que conselhos é que dá? Já deu vários hoje, já deu vários aqui, mas reforçando um pouco, porque estas conversas servem também para as pessoas levarem um pouco mais para casa. Que conselhos daria? Já sabemos que queria ver com o Oliveira das Mães, o senhor Bispo não deixou, o Papa também não, andou para outros sítios. Eu vou-lhe pedir, João, já que falaram do Sr. António Ferreira Gomes, não queria prolongar. Tenho aqui uma carta que eu guardo há 60 anos. Esta guarda, para não perdermos tempo, veio da Inglaterra, 2 de fevereiro de 1970. Uma rapariga pedia-me, eu era chefe de gabinete do Sr. António, se o Sr. António Ferreira Gomes, bispo, intercedia pelo Guilherme Gomes Carvalho, comunista, estava preso em Peniche, estava com cancro e estava a apodrecer. Nós pedimos, assim, como chefe de gabinete, peça ao Casa Bem Francesa, a Monsenhor Ferreira Gomes, porque ela depois diz, diga a Monsenhor Gomes, que nós nunca mais esqueceremos que houve um bispo como Monsenhor Gomes, que foi buscar este homem à prisão. E o que é que fez o do António Ferreira Gomes? Pediu na altura a Francisco Sá Carneiro, podia ter pediu a Francisco Sá Carneiro, e Francisco Sá Carneiro conseguiu, do ponto de vista jurídico, que um preso, à hora da morte, vê-se morrer a casa. E chama-se respeito pela dignidade. Obrigado. Tinha aqui um versozinho, já agora, há dias alguém que é muito conhecido, o professor que veio de Moçambique, dizia que todas as escolas estão aqui, professores, eu não demoro nada. É um texto
de um dos autores de cabeceira, o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, para mim, é um Deus criador. Eu sei que é um Deus criador. Fernando Pessoa, que este poema de Fernando Pessoa, poema em linha reta, é de Álvaro de Campos, não sei se conhecem, mas isto demora 2 minutos. Nunca conheci, ele usa uma outra terminologia que é um bocadinho à vontade, e Vossa Excelência permite. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu tantas vezes neles, eu tantas vezes vê-lo. Eu tantas vezes irresponsavelmente parasita. Eu tantas vezes sujo. Eu tantas vezes não tenho a paciência para tomar banho. Eu tantas vezes não tenho sido ridículo e absurdo. Que eu tenha sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenha sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de frete. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequeninas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho, por isso, tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Que me dera ouvir de alguém a voz humana. Quem me dera que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Fernando Pessoa. E agora deixo-vos também, e agora é que me calo, um poemazinho que eu fiz agora, um poema que eu também escrevi. Um poema que fiz no último Natal, é pequenino, e desejo a todos isto, e vamos dizer se isto não é verdadeiro. Natal 2025. Prometeste a luz, até seu plano de emergência, mas a noite prosseguiu. Mas uma longa história de profecia fez brilhar no mundo a beleza da convicção e a tolerância de quem ilumina cidades sem acreditar em quem nasceu. O escuro da injustiça e da violência podia abrir os olhos com a iluminação deste Natal de 2025. E é verdade. Muito obrigado pela aula. E como em qualquer aula, depois nós temos os alunos. E agora voltarei qualquer dia, outra vez. Não sei se alguém quer colocar alguma questão para o Januário. Por favor. Ouvimos várias e depois fazemos uma resposta conjunta. Por favor. Boa noite a todos. Chamo-me Pedro Almeida.
presidente do Rotary Clube de Oliveira das Meias, e queria agradecer, seja ao Dom Januário ou ao João, que tem sempre excelentes convidados também, e a todos os presentes por terem vindo. Espero que estejam a gostar, eu estou sem dúvida nenhuma. E queria colocar uma questão que era, falou muito da questão da dignidade e da decência, do respeito pelo outro ser humano, e hoje em dia é uma posição meio estranha, que é, nós vemos um mundo que tem mudado muito, e especialmente em termos de comunicação, o que se vê é que parece que se justifica a força, não é? Que a força é que prevalece, mais do que os princípios, os direitos. Então parece que temos uma sociedade que está mais dividida, que está se calhar mais voltada para quase maus costumes, mas depois, ao mesmo tempo, vamos dizer que em termos da nossa experiência, até tivemos a questão da Marinha Grande, da Iria, das catástrofes, e conseguimos recolher bens para levar lá caminhões inteiros de apoio, e chegando lá tem muita gente que apoia, ou seja, na realidade vemos uma difusão, comunicação de pessoas que incentivam a força, mas depois na prática também se vê muita gente boa que apoia, que se calhar um bocadinho com menos comunicação faz muita coisa pelo mundo, e então estamos num lado, no outro, ou na verdade o mundo sempre foi um bocadinho assim. Não sei, gostava de saber um bocadinho disso. Tem razão, olha, eu tinha pensado, respeitei as perguntas inteligentes aqui do João, tinha pensado dar 5 exemplos de pessoas. Olha, pessoas que eu venero. Uma chama-se Pai Américo. Quem não tiver picado, tira a primeira parte. Pai Américo. A segunda pessoa que eu pensei foi num bispo, não por ser bispo. Foi bispo de Nampula, foi expulso de Moçambique e teve imensa responsabilidade a direita política, porque acharam que ele defender os pobres era estar a implantar o Partido Comunista em Nampula. Foi expulso. Cuspiram-me na cara quando ele vinha para o avião. E foi preciso a polícia protegê-lo. Esteve cá em exílio e depois do 25 de Abril, Dom Manuel Vieira Pinto voltou a Nápoles. Um terceiro exemplo de uma pessoa que Portugal conheceu, Maria Barroso. Não é por facto de ser, conheci muito bem Maria Barroso. Maria Barroso porquê? Como conheci muitas senhoras desta ordem. Maria Barroso, que defendeu a imigração, encontrei-a nos Estados Unidos, ali próximo de Nova Iorque, a visitar portugueses com um padre apóstolo ali de Aveiro, Monsenhor Antão. Maria Barroso, que defendeu a causa de Timor, na qual eu estive metido. Maria Barroso, que esteve metida numa situação política e solidária no Ruanda, onde houve centenas de mortos. Ela conseguiu congraçar lá um conjunto de grupos, e uma jornalista a quem mataram um marido, matando as 2 filhas, apareceu como pioneira de um novo país que devia ser construído. Maria Barroso deu-lhe as mãos. E depois, porque eu a vi também a trabalhar num setor, num lugar em Portugal, acabemos com as armas. Há muita gente com armas em casa. Portanto, existe muito bem, há hoje milhares de pessoas, o bem que fazem. O bem que fazem. Espantoso. Mas eu também sinto que este mundo que não está perdido,
É por isso que eu digo, para mim nada está perdido, eu não posso perder o meu sonho e não posso perder a minha ousadia, ficar desanimado. Quer dizer, eu do ponto de vista político, eu não me lembro de uma altura tão triste na história como esta. Pessoalmente, é discutível com certeza a minha leitura infantil, mas eu não me lembro, do ponto de vista mundial, nós encontrarmos os Estados Unidos na situação, nós não acreditamos num presidente, nós não acreditamos que seja possível hoje, no mundo islâmico, encontrar uma situação pacificadora e estamos à espera que uma guerra termine e oxalá que aconteça a paz da qual nós duvidamos. É um bocadinho por isso. Eu não queria de forma alguma silenciar aquilo que estou convencido. Há gente espantosa a dar. É preciso encontrar uma casa para cancerosos. Gente que não pode ficar em casa. O pai Américo criou uma casa que está lá, que se chama o Calvário. Ainda há dias me disse lá um momento, olha, fomos buscar um rapazinho ali ao pé de Felgueiras, vivia, desculpe a expressão, como um animalzinho lá no corpo dos animais, vamos lá buscá-lo, porque os pais estão dementes. E trouxemos os três. Epá! E disse para aí, fazem-nos para aí, trouxemos 3 pontos para o Calvário, ao pé de Paredes, ali no norte do país, ao pé de Paredes, onde há bispo em Portugal. Eu sou um otimista. Portanto, nós vamos continuar com a ousadia. Eu acredito que é possível que a cultura, que o desenvolvimento, que a ciência e a solidariedade criem a paz, criem a felicidade. Porque para mim o meu problema, no meio em que eu trabalho, é encontrar todos os dias gente com tudo, mas desgraçada na felicidade. Tenho tudo. Último carro, 3 casas, tudo, tenho tudo. O Manel, mas não, eu nunca serei feliz. Sabe a razão, eu nunca serei feliz. Essas histórias proibidas que aparecem, não são as maiorias, tudo isto, os pobres, nós temos pobres em Portugal. Eu que eu gostava era um governo dizer o primeiro. Gostava de ver no orçamento feito. Eu gostava de ver. A primeira tranche de dinheiro é para os mais pobres em Portugal. O que eu gostava de ver, para fazer política, eu gostava de ver é que solucionar o problema da saúde. A malta é que tem medo de falar pelos vistos. E depois, as pessoas, não pode falar porque quem está no poder é o meu partido. Eu votei, mas é verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade que uma pessoa está, como eu hoje vi, uma dor de ombro diz, Dona Maria, mas quando é que quer ter operada a minha médica de família? Agora arranjaram-me, estive muito tempo sem médica de família, diz-me só lá para janeiro. Não é nada. Há destes casos, o que eu não posso é ficar no pessimismo. Eu acredito, eu confio que o mundo da saúde, como o mundo da habitação, como eu confio que os vossos filhos e netos não tenham que ir lá para fora. Ainda que eu, por exemplo, eu fiquei felicíssimo de ir lá para fora. Pronto, quer dizer, porque eu achei que Portugal é um país bestial,
Mas é um país muito mesquinho. Que é para mim, do ponto de vista de cultura, epá, com os preconceitos, com os receios, não são as modas e as polainas. Nada me fez mal no estrangeiro. Tanta coisa maluca que eu vi. Mas tanta gente que triunfou, pá. Que bom ir pela Europa fora e conseguir outros mundos, caramba. Se os vossos filhos forem, olha, que consigam isso. É esse o meu otimismo. Obrigado. Tinha dito que queria uma palavrinha, não era? Sim, sim, Walter. Boa noite a todos. Sr. João Mário, boa noite. Bem-vindo ao Agradeço Mais. A pergunta que eu lhe deixo, ou as duas perguntas que lhe deixo, que é o tema Cristo, Humanidade, Consciência. Estamos cada vez mais longe, e porque falou há bocadinho de Fernando Pessoa, que também falava muito do Quinto Império. Então, uma pergunta provocadora, primeira, que é: estamos cada vez mais longe ou mais perto da era do Espírito Santo? E a segunda pergunta que lhe deixo, um bocadinho associada, eu que sou católico, praticante, tive uma evidência cristã na faculdade, que é uma das coisas que a católica nos permite. Uma cadeira familiar. E eu questiono, será por incómodo, por inconveniência? Porque, efetivamente, a Bíblia apresenta-nos 4 evangelhos, que são os 4 evangelhos ditos canónicos, e depois, aqui há algumas décadas atrás, foram encontrados alguns no Alto Egito, aquilo que nós chamamos de evangelhos gnósticos, e que nos trazem, talvez, até uma visão mais humanizada, humana, aquela dimensão mais humana de Cristo. E já que se diz que Cristo é verdadeiramente Deus, mas verdadeiramente homem, porque é que será que ainda há, parece-me a mim, algum prurido relativamente a estes temas e a estas realidades? Olha, tenho os apócrifos e leio, tem páginas maravilhosas. Como nós temos páginas maravilhosas, quem gostar da palavra, do texto, não é? Eu gosto muito da palavra. A palavra bíblica, mas a palavra textual. Eu tive um professor, quando ali começava a citar um autor, dizia: anda lá, mostra-me lá o livro, onde é que você leu isso? Em polaco. Mostre-me o livro, mostre-me a página. Assim, você tem que mostrar o livro e a página onde leu isso. Pronto. Agora, acredito na questão que temos bem, eu acho que nós iremos a caminho do Espírito. Eu tenho essa esperança também. Olha, eu não tenho vergonha de dizer, nas minhas convicções, as pessoas que morreram e que eu conheci são as pessoas a quem eu rezo todos os dias. Você acredita eu acredito na comunhão dos santos. É um dos princípios do cristianismo. Acredito na imortalidade. Nesse sentido, enquanto tu fores vivo, tu nunca esquecerás a tua mãe. É verdade. Mas eu acredito, para além desta imortalidade, eu trago-a comigo. Eu acredito, como uma afilhada que eu tive, que morreu com 36 anos, deixou o marido e 2 crianças de 2 e 4 anos. Eu acredito que a Inês está viva. Eu rezo muitas vezes à Inês, se eu acredito que há imortalidade. Este caminho para o Espírito, olha, há uma coisa que é certa, é a morte. Mas, olhando aos modos como tanto se comportam perante a vida, eu acho que muita gente acredita que vai ficar cá sempre a semente, que não morre. E a morte é uma certeza indiscutível. E depois temos outra. Eu acredito que há essa visão do Espírito e que nós habitaremos Deus. Agora, o que seria era bom
trazer isto tudo para a vida terrena, porque se nós caminhamos para aí, eu acho que na distribuição dos bens, na justiça social, na pacificação das pessoas, nós teríamos que ir muito mais longe. Mas nós, para dar 10, estragamos toda a vida. Não, dou-te só 5. Não, dê 10, não temos 10. Eu precisar, não, pá, dou-te 5. Nós fazemos contas no sentido de não dar aos outros aquilo de que eles precisam. Em muitos casos, sem negar que há casos fantásticos de generosidade e de grandeza social. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Para assinalar, primeiro convidar o Sr. Presidente do Rotary, temos aqui uma pequena oferta para assinalar a sua passagem aqui, e a todos vocês convidados no dia 22 de Abril, vamos ter connosco a Irene Sousa Pimentel para falar sobre a Revolução. Irene Sousa Pimentel, que é uma estudiosa do 25 de Abril, por isso acho que em Abril devem adivinhar qual é a Revolução que se vai falar. Muito obrigado a todos, boa casa para vocês. Muito obrigado. É grande glória, grande glória. Livro que é imigrante. Muito bem. Da história. Muito bem. Eu fui imigrante.